Ok. Então, gente, eu vou ler para vocês, eu vou iniciar com uma poesia, né? Uma poesia aqui de Fernando Pessoa, para poder iniciar, então, a entrega desse material riquíssimo. A mensagem dessa poesia diz assim: da mais alta janela da minha casa, com lenço branco, digo a Deus as minhas palavras, que partem para a humanidade. E não estou alegre nem triste. Esse é o destino das palavras. Escrevi-as e devo mostrá-las a todas e todos, porque não posso fazer o contrário. Como a flor não pode esconder a cor, nem o rio esconder que corre, nem a árvore esconder que dá frutos. Ei-las que vão já longe, como que na diligência, e eu, sem querer, sinto pena, como uma dor no corpo. Quem sabe? Quem as lerá? Quem sabe a que mãos irão? Flor, colheu-me o meu destino para os olhos. Árvore, arrancaram-me os frutos para as bocas. Rio, o destino da minha água era não ficar em mim. Submeto-me e sinto-me quase alegre como quem se cansa de estar triste. Ide, ide de mim. Passa a árvore e fica dispersa pela natureza. Murcha a flor e o seu pó dura para sempre e entra no mar, e a sua água é sempre a que foi sua. Passo e fico, como o universo. Então, eu honro a presença de todos vocês, honro este trabalho e me coloco a serviço agora dessa forma maior que chamamos de amor. Vamos iniciar, então, com o livro, o início aqui, explicando o porquê de todo este trabalho. Então, aqui, nós começamos, né, com uma história real, a história da borboleta. Então, baseada nessa citação, né, de Hannah Arendt, que diz o seguinte: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Eu inicio, então, essa apresentação com uma história que está contida neste livro aí, né? É uma lagarta, ela está olhando para o espelho e ela vê a imagem refletida dela, que é uma lagarta. E aí ela se pergunta, né? A grande pergunta que ela faz é: como posso acreditar que sou uma borboleta? Então, gente, diante disso, né? Eu quero dizer para vocês que vocês podem colocar aí perguntas, participarem, tá bom? Eu estou totalmente disponível para que a gente possa tornar esse aprendizado a melhor experiência possível. E agora eu vou dizer o porquê deste trabalho, né? E como nós vamos fazer. E vou começar contando essa história, que é a história da borboleta. Então vamos lá. Eu vou ler aqui a história, uma história curta, tá? Para que vocês entendam o porquê de tudo isso. A borboleta era uma lagarta. Ela rastejava no chão. Uma menina, criancinha, dependente dos pais, cheia de afeto e curiosidade pela vida que tinha acabado de iniciar. Os pais viviam em união estável em São Paulo, capital, e ambos vinham de outro casamento. Ele viúvo, ela separada. Irmãos já existiam desses primeiros enlaces. A menina foi a caçula, com diferença de 7 anos do último irmão, o único também advindo desse relacionamento atual. Houveram abortos de ambos os lados e histórias de grande violência de ambos os antepassados. O pai, policial civil, muitos irmãos, avós com a história de imigração portuguesa, alcoolismo, agressividade, inclusive assassinatos por parte dos antepassados. A mãe, indígena, foi alienada da mãe, levada pelo pai que era sertanejo, com um pezinho no grupo de Lampião, tendo sido preso, inclusive.
Ambos possuíam histórias de grande superação e eram guerreiros, porém, com o sangue marcado pela violência. Tinham 20 anos de diferença de idade. Quando casaram, essa menina foi a dama de honra com 7 anos. Essa é uma história de muito amor. Amor que transborda, amor que transcende. E a lagarta começa a construir seu casulo, local de grande sofrimento e transformação. Após o casamento, a violência se agravou sobremaneira. Violência doméstica, álcool, terror. Uma criança atrás da porta, ouvindo os gritos, ameaças, pancadaria, medo, pânico, desespero, impotência. A morte era amiga e todos os dias vinha visitar essa criança. Em vários outros momentos, pedidos de socorro. A mãe dela contava inúmeras vezes as mesmas histórias para pessoas diferentes, sempre chorando muito, pedindo socorro. As pessoas faziam cara de pena e nada faziam. A menina sempre junto, ouvindo tudo, histórias de um monstro, seu próprio pai. Sentia vergonha de tudo isso, mas também sentia raiva daquelas pessoas que nada faziam. E por que ouviam? Por que a mãe dela chorava tanto? Às vezes, a mãe se fingia de morta e a menina sentia que não ia suportar em seu próprio corpinho tanta dor e sofrimento. Veio a polícia e levou o monstro, o pai dela. Era estranho o sentimento, porque, ao mesmo tempo, ele era o seu amor, o seu herói, fazia carinho, trançava seus cabelos todas as noites, participava de todas as atividades da escola, lia historinhas, passeava, nunca levantou a mão para ela. Como podia ser tão horroroso com a sua mãe? Mas não durou muito e ele já estava em casa, e muito bravo, pela vergonha de se submeter a uma viatura. Vieram assistentes sociais, internaram ele à força no hospital psiquiátrico, então ele sumiu. Também por pouco tempo. A mãe da criança foi com ela visitá-lo naquele lugar assustador para ela. As pessoas fediam, algumas babavam, estavam tortas, seus olhares eram vazios. A mãe da menina tirou o pai dela de lá, e assim ele voltou a beber, ficando cada vez mais alcoolizado, ao ponto de emanar o cheiro de álcool o tempo todo, até quando acordava. Ele suava álcool. Então, um dia, essa mãe fugiu de casa, com a sua pequenina borboleta. Dormiram a primeira noite num motel barato, e na segunda, sem dinheiro, foram parar na rua, sem destino. Ou com o início do destino de transformação. Uma mulher passou de carro e reconheceu a mãe dessa borboletinha, lá na calçada. Ela também tinha filhos que estudavam no mesmo colégio particular. Essa mulher levou as duas para dormirem no salão de beleza durante 3 meses. Era um abrigo para não ficarem na rua. Nessa época, a mãe da menina conseguiu um emprego nesse colégio e, não tendo onde deixar a filha, que estava com 8 anos de idade, a escondia embaixo da mesa. De manhã, ela estudava no colégio como bolsista. À tarde, ela ficava quietinha embaixo da mesa, ou devo dizer, no casulo. Sem muita cultura, a mãe dessa lagarta entregava para ela os livros na prateleira. E lá embaixo da mesa, dentro do próprio casulo, essa criança imagina os autores daqueles livros e conversava com eles. O processo de cura, construção das asas, se iniciava, na companhia de Carl Gustav Jung, Einstein e alguns filósofos como o Dr. Celso Charuri. Passados 3 meses, com ajuda, a mãe da borboleta alugou uma casa simples que enchia de água quando chovia. Tinha um bar na frente, era bem barulhenta e era cheia de pombos no telhado. As fezes caíam pelas frestas de madeira do teto. Essa menina ficava passando a vassoura nas frestas para tirar as fezes dos pombos. E com pouco tempo, adivinha, o pai dela as encontrou. E a mãe, bem, a mãe deixou que ele viesse morar com elas novamente, iniciando as brigas e a violência toda de novo.
Nos anos que se seguiram, até os 13 anos dessa criança, ela estava dentro do casulo, se alimentando de quantos livros pudesse. Era cadastrada em todas as bibliotecas da redondeza e pegava emprestado de todas ao mesmo tempo. Lia 3 livros por vez e passava dias inteiros somente com eles. Foi a saída que encontrou para ficar viva. Até que, com 12 anos de idade, na passagem do Ano Novo, estava com os pais, discutindo como sempre, gritando, se ofendendo. Foram atravessar uma rodovia, a caminho da festa na casa da tia dessa criança, e então um carro jogou a mãe dela para cima. E quando caiu no asfalto com o rosto no chão, a criança viu um caminhão vindo ao longe e decidiu, naquele momento, morrer junto com a mãe, para não vê-la ser esmagada, e correu até aquele corpo estendido. Essa atitude, e por estar vestida de branco, fez com que o caminhoneiro começasse a brecar, o que salvou a vida da mãe dela. Foi nesse instante de decisão que a menina deixou sua própria existência e, de fato, morreu ali. Decidiu para sempre salvar a sua mãe. Era o início da construção da persona Mulher Maravilha. Nesse acidente, a mãe foi para a UTI e a criança passou todo o mês de janeiro perambulando no hospital. O pai sumiu. A tia vinha todos os dias para levá-la para tomar banho e trocar de roupa. Sempre a alimentava quando fazia isso. Nos demais horários, ela furtava a comida dos doentes. 1 ano se passou sem que a mãe dessa criança levantasse da cama. Ficou com deficiência nas pernas e se aposentou por invalidez. Ano da mais alta violência e sofrimento. A lagarta se debatia dentro do casulo, demonstrava sua dor imensa da alma. Sua mãe contava que o pai, que sempre se vestia de Papai Noel no Natal, estava preparando para matá-las naquele Natal, que ele estava ameaçando e ela tinha certeza que ele ia aprontar. A criança não queria mais ir para a escola, não queria mais saber das pessoas, só pensava que precisava salvar a mãe e salvar-se a si mesma. Seus irmãos sumiram. Ela vivia sozinha naquela casa, com a mãe acamada e o pai alcoolizado. Com medo do pai, quando ouvia os passos lá fora, quando as chaves eram colocadas na porta, todas as vezes fingiam que já estavam dormindo. Ele começou a passar mal e ter convulsões, e por vezes essa criança saiu correndo na rua para ligar para a polícia do orelhão e socorria o pai. Até que, 1 semana antes do Natal, ele foi internado, levado para a UNAR, a Unidade Neurológica de Alto Risco, no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, e exatamente no dia 25 de dezembro, Natal, faleceu o Papai Noel. Destino estranho esse. Foi justamente essa criança, agora com 13 anos, quem recebeu a notícia e teve que levar para a mãe. Passaram necessidades, tiveram que receber cestas básicas para se alimentarem, enfim. Vamos avançar a história sem mais detalhes. Com 18 anos de idade, essa jovem, ainda dentro do casulo, começa a colocar a cabeça para fora. Inicia as pesquisas sobre violência doméstica contra mulheres e crianças. Termina seus estudos de 2º grau e passa a fazer parte de um grupo feminista no 11 de agosto, Largo de São Francisco, Faculdade de Direito da USP. O nascimento do Instituto Educacional Paiva ocorre em 11 de agosto de 1998, exatamente nessa época. A mãe dela a emancipou, até porque ninguém conseguia mais segurar essa jovem. Sua agressividade foi toda direcionada para os estudos, projetos, ideias, parcerias, redes de contatos, debates, trabalho, viagens. Ela não tinha medo de nada. Ia para cima de quem achava que tinha que ir para alcançar o resultado almejado. Justiça. Sua bandeira tinha escrito: igualdade entre os gêneros, justiça. Na sua alma estava escrito vingança, ódio. No seu inconsciente estava escrito: eu quero meu pai e a minha mãe. Necessito de existência. Com 19 anos, já pegou sua habilitação, comprou seu primeiro carro. Até de helicóptero ela já andava. Uma força gigantesca movia. A mãe nem conseguia vê-la mais. Vivia no mundo, numa busca frenética pela criação de uma lei.
Dizia que precisava contribuir para que outras mulheres e crianças não passassem pelo que ela mesma passou. Um dia, essa mãe, se sentindo solitária, comunicou que estava indo embora, morar numa cidadezinha chamada Cupira, no interior de Pernambuco. E sem saber como, um sentimento de morte invadiu a alma dessa jovem, algo muito familiar, uma fraqueza, falta de sentido. Percebeu que não conseguiria ficar longe da sua mãe. Assim, desistiu de tudo que já tinha construído. E ficando somente com o carro, colocou a mãe dentro dele e foi dirigindo para Pernambuco, chegando lá em 3 dias. Em Pernambuco, agora e durante os próximos luta, rasgou totalmente o casulo e alçou voos altos como uma linda borboleta azul. Nunca mais deixou os livros e os cursos, sempre olhando para a melhoria da mulher. Estudou letras, direito, administração, fez uma faculdade incompleta de psicologia, estudou biotecnologia, neurociência, neuropsicopedagogia, psicanálise, física quântica. Vou pular os cursos, tá bom, gente? E outros métodos utilizados para resolução de conflitos familiares, além de negociações. Fez especialização, direito de família, direito criminal, direito sistêmico e outros tantos, né? Também finalmente conseguiu a criação da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Fez parte do grupo de criação, muitas vezes a Brasília, deputados, senadores, até a presidente da República, que veio até assinar a liberação do projeto para a construção de barragens pernambucana, para proteger as famílias das chuvas. Enfrentou policiais, homens violentos, foi ameaçada, sequestrada e era imparável. Trabalhou na Justiça Federal, foi policial civil, assim como seu pai. Uma mulher que andava no Nordeste brasileiro, lugar de grande machismo, com um revólver e uma pistola na cintura. Foi tomando a forma do próprio pai. O arquétipo dela era a Mulher Maravilha, justiceira. Foi secretária da Mulher e presidente do Conselho de Direitos da Mulher em Cupira, membro da equipe de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no Estado, tendo trabalhado na construção e fortalecimento da rede de proteção à vítima em 172 municípios, no fortalecimento sociopolítico durante o governo de Eduardo Campos. Diretora de projetos na Secretaria de Educação, colaborando para a conquista do selo Unicef. Sempre envolvida com organismos internacionais no combate à violência. Reviveu sua história inúmeras e milhares de vezes, através da história de outras. Se tornou conferencista, viajou por muitos estados no Brasil, prendeu muitos agressores. Em 2006, participou do grupo de pesquisa e extensão pela Faculdade de Direito de Caruaru, pelo CNPq, chamado Criminalidade de Gênero. E aí, vou pular essa parte aqui e vamos para cá. Em 2010, quando iniciou o projeto pelo seu próprio instituto chamado Libertar uma Nova Oportunidade. Essa pesquisa transformou por completo a história da borboleta. Foi direcionada para homens que estavam presos pela Lei Maria da Penha. E por causa do estudo da inteligência sistêmica, haja visto a borboleta já ter tido acesso às constelações familiares e no decorrer do tempo tendo sido aluna dos Hellinger, foi pesquisada a história de cada um deles. E o resultado foi avassalador para a alma dessa borboleta. Esses homens foram crianças vítimas de alienação parental. A borboleta se depara com o inesperado, o impacto sentido na alma e no espírito, o primeiro instante de olhar para aquele que era um monstro. De repente, ele não lhe parecia mais um monstro, era mais uma vítima. Então se permitiu olhar para si mesmo, implacável, em nome de uma justiça que talvez estivesse encobrindo uma dor tão insuportável de desespero em existir, em olhar para aquela sombra do passado onde o seu pai havia ficado. Havia a possibilidade dele também vítima quando criança? Será que essa agressividade dela não a tornara também um monstro? Principalmente para as crianças que tiveram seus pais presos?
Afinal, o que estava invisível nas sombras? O que até agora não se enxergava? Havia alguma essência invisível? Diante das grandes revelações que se apresentaram e que hoje é o caminho para a harmonia das famílias, descobertas apesar ou por causa de toda essa história, assim como muitas mulheres dotadas de criatividade que de alguma forma impactaram a vida da lagarta, agora borboleta, houve um direcionamento para a abertura de novos caminhos dirigidos ao feminino e a sua integração com o masculino, proporcionando-lhe força de vontade para sublimar as dores do corpo e da alma e transmutar seus sofrimentos em crescimento e aprimoramento, no enfrentamento das adversidades dessas trajetórias de vida, de milhares de vidas, modificando a vitimização, essa posição de impotência, em posição de integridade e poder, advindo do lugar de força de cada um, dos princípios ontológicos, como os da ordem, hierarquia, amor, pertencimento e equilíbrio. Eis que surge no infinito a visão do alto, a serviço do amor e, portanto, da vida, após a transmutação do próprio corpo, que agora possui asas, num voo livre, a descoberta da matemática das relações. Eu te convido a voar com a borboleta, por esse conhecimento de muito amor, trazendo a visão da borboleta, da transformação, para que você também possa viver o campo morfogenético arquetípico, a reconstrução da sua família e, por fim, o afeto transformador. Terá olhos abertos, ouvidos ativos. Como o Mestre Jesus disse, quem tem olhos para ver, que veja, e ouvidos para ouvir, que ouça, diante do que vai se apresentar a partir de agora. Eu pergunto para vocês, quem pode enxergar a essência do invisível? Aqui está a borboleta, que é o significado do nome Vanessa. Então, diante dessa história, conhecendo as técnicas que agora eu ensino, eu mostro para vocês que a partir deste conhecimento, toda essa violência, toda essa trajetória, todas tantas pessoas, nós podemos de verdade construir uma nova história, uma nova sociedade, a partir de um grupo de pessoas que passem a ter consciência da maneira como devem agir, como devem se conectar, e o quanto a comunicação está totalmente relacionada com essas conexões. Então, diante disso, vamos passar aqui e vamos iniciar as apresentações da comunicação não violenta. Vamos lá? Eu vou começar, gente, trazendo para vocês, né, um pouquinho para a gente estudar a história da Torre de Babel. Não sei se vocês já ouviram falar da Torre de Babel, e eu gosto muito de trabalhar com símbolos, tá? Os símbolos, eles realmente facilitam o entendimento. E eu quero saber de vocês já ouviram falar da Torre de Babel? Essa história que está contida lá na Bíblia, né? Um livro tão famoso pelo mundo inteiro durante tantos anos e cheio de símbolos, cheio de significados, né? E aí lá tem essa história dessa torre que vocês podem ver a imagem aí, e essa imagem mostra como de fato, provavelmente foi construída essa torre. Lá na cidade, né, na cidade-estado, conhecida como Babilônia. Pode passar. Vamos então, eu vou ler um trecho dessa história da torre para que a gente possa refletir sobre tudo isso. Então vamos lá. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente
encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha que importante, né? Se falam a mesma língua e se estão tão unidos, o próprio Deus, segundo a história que está lá na Bíblia, diz que ninguém poderá impedir o planejamento deles. Então venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Está lá em 2 livros, né, da Bíblia, um chamado o livro de Gênesis, está no capítulo versículo 1 ao 9, e no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 13 a 15. Por que eu trouxe para vocês a Torre de Babel? Porque é assim que, de fato, eu enxergo a nossa situação hoje, na nossa sociedade, né? Você percebe que a Torre de Babel está presente, né, na nossa própria casa, né? Na nossa casa não, mas em muitas casas por aí. As pessoas não conseguem mais se comunicar entre casais, são casados, dormem na mesma cama, mas não conseguem transmitir o que pensam, o que sentem, o que necessitam. As pessoas se envolveram tanto com a tecnologia, né, que você percebe o quanto tempo elas ficam no celular, no WhatsApp, no Telegram, né, e muitas vezes não se comunicam com as pessoas da própria família, né, televisão, computador, jogos, e tão envolvidas com tudo isso que a comunicação ela foi se perdendo cada vez mais. Então, eu me lembro que eu vinha observando as pessoas nos restaurantes, né? Eu ficava na posição de observadora e eu percebi o quanto essas pessoas, de fato, às vezes a família sentava na mesa ali no restaurante e você via que todos os integrantes da família tinham um celular, e cada um no seu mundo, mexendo no celular e deixando ali, sem um olhar no olho do outro. Então, alguns hábitos, né, mais antigos, de todos sentarem na mesa, de só se alimentarem quando todos estivessem na mesa naquele horário, momento de silêncio, para que um pudesse falar um pouco do que estava acontecendo na sua vida. Isso foi deixando de existir, né? Televisão, uma televisão em cada quarto, então não tinham mais nem acesso para compartilharem das mesmas diversões, né? Dos mesmos entretenimentos. E isso foi se agravando cada vez mais. As pessoas hoje sofrem, né, de relacionamento em relação eu conseguir um namorado, né, de ter um relacionamento com o próprio filho, são os próprios filhos, mas não conseguem se comunicar, não têm tempo, estão envolvidos nos seus mundos, né, e começam a falar linguagens diferentes. Essa língua é tão diferente que você começa a perceber o conflito entre gerações, né? Você percebe que começa todo um dialeto verdadeiramente diferente. Até as brincadeiras, né? Os vícios de linguagem, palavras, né? Começou um conhecimento tecnológico muito. Então, os mais jovens já falando nessa linguagem mais tecnológica, os mais velhos sem conseguir sequer acompanhar essa conversa.
E você percebe também a falta, e às vezes até a linguagem é semelhante, mas a falta de empatia, não no sentido da empatia que as pessoas pregam por aí, porque aqui a gente trabalha bastante o significado das palavras, né? E empatia, conforme é pregado por aí, é você se colocar no lugar do outro. A gente trabalha muito essa questão das leis, né? Trabalhamos as leis dos homens, mas também trabalhamos as leis universais, né? Que são leis que a gente considera e a gente fala muito sobre isso. Quero chamar a atenção de vocês para isso. Nós falamos sobre a ciência dos relacionamentos, que existe uma ciência por trás dos relacionamentos também. Que tudo que você deseja na vida, você estuda, você faz cursos, você se especializa, você faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, não é? Mas relacionamentos você não despertou para essa ciência, para essas leis. E aí, essa ciência é tão perfeita, tão lógica, que é por isso que códigos sistematizados, que colocados nas sequências certas, fazem com que o seu relacionamento de fato possa ser incrível. E é tão elaborado, tão minucioso, tão lógico, por isso que nós colocamos esse nome neste método, que é a matemática das relações. De fato, é uma matemática tão perfeito, tão milimétrico que é uma linguagem universal, inclusive. Em qualquer lugar do mundo, a matemática é entendida. Então, diante de todos esses fatos, o que a gente diz para as pessoas? Que a maior parte dos seus sofrimentos são causados por causa dos relacionamentos. Quando você não tem paz na sua casa, você não consegue ter estrutura para avançar na sua profissão, para avançar na sua intelectualidade, suas emoções ficam prejudicadas, né? E você chega ao ponto de somatizar essas emoções, ou seja, você começa a criar doenças no seu próprio corpo, né, manifestando tanto sentimento que você não soube lidar, não soube o que fazer com isso. Então, diante dos relacionamentos, a maioria das pessoas, elas repetem os mesmos padrões ensinados. Entende? Então, elas criam os filhos da maneira como elas foram criadas. E elas vão reproduzindo erros e acertos. Ficam tentando se relacionar pelo método do erro e do acerto. E nesse método experimental, um método empírico, sem um conhecimento em base de um estudo, de uma pesquisa, essas pessoas acabam destruindo os seus relacionamentos, a sua própria vida e toda a possibilidade e potência que tinham de viver uma vida incrível, que de fato tinham, compreendem? Então, além disso, existem pessoas que já não concordam com a maneira como foram criadas, não concordam com o tipo de relacionamento que enxergaram da mãe e do pai, e aí o que decidem que vão fazer completamente diferente. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo, uma criança foi criada numa casa muito rígida, cheia de limites, mas limites assim de uma maneira que chegou a sobrecarregar essa criança. Então, quando ela casa e tem filhos, já na fase adulta, ela casa e tem filhos, ela fala, não, eu não vou fazer a mesma coisa, né? Eu sofri muito quando criança, então ela não coloca limite nenhum para os filhos, faz exatamente, diametralmente o oposto. O que vai acontecer? Vai haver sofrimento, porque não é esse o caminho para a criação de uma criança. A criança não conhece os limites, os pais têm o dever de educação e de mostrar esses limites para que ela não venha sofrer quando ela for para a vida, quando ela for diante do mundo. Então, vocês percebem que este é o costume das pessoas em relação aos relacionamentos. Nós, descobrindo essa ciência, e dentro dessa ciência existe aqui esse método, né, que foi trazido, né, para o norte-americano, Rosenberg, ele trouxe este método da comunicação não violenta como mais uma técnica, mais uma de dar a vida, de conduzir os nossos relacionamentos, que de fato
comprovam a existência dessa ciência, né? Assim como outros também, através das constelações familiares, por exemplo, que foram caminhos abertos pelo alemão Bert Hellinger, e tantos outros que você consegue, então, juntar tudo isso, né? E você consegue colocar em prática, de forma muito prática na sua vida, né? Então, é muito importante que você perceba isso, que este curso que você está fazendo, eu não sei qual foi a expectativa, eu espero que você escreva lá, porque eu quero te conhecer, eu quero vivenciar com você, ter a oportunidade de conhecer você, de conhecer a sua história, de saber a sua expectativa, tá? Então, eu não sei qual foi a sua expectativa. Ah, eu tenho um curso gratuito, um mini curso com certificado, eu vou aprender, isso é interessante. Não importa porque você veio, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você vai levar um conhecimento técnico, você vai levar uma certificação, mas principalmente, eu tenho certeza absoluta que se você, de fato, aprender, de fato se dedicar a este conhecimento, você vai levar algo que você não esperava de maneira nenhuma. Você vai levar a possibilidade de transformação de vida nos seus relacionamentos. Você vai voltar, né, a se relacionar. Na hora que as coisas acontecerem, você vai lembrar dessas palavras, e você vai saber como falar com seu filho, e você vai perceber que quando você falar da maneira correta, você vai ativar nele um gatilho. Um dia ele vai olhar para você e vai falar: mas o que está acontecendo com a minha mãe? O que está acontecendo com meu pai? Que mudança foi essa? E quando você muda, quando você entra no seu lugar, todas as coisas ao seu redor mudam. Entende? É tão poderoso que eu vou trazer para vocês uma analogia para que vocês compreendam, a gente pode sobre a empatia, vocês compreenderem isso, e aí dentro da comunicação violenta, o primeiro passo, né, que foi trazido por este maravilhoso estudioso, né, que trouxe a comunicação não violenta a partir de todo esse movimento pela paz no mundo, que é a palavra compaixão. Mas antes de chegar na compaixão, que as pessoas confundem com empatia, eu preciso trabalhar com vocês a palavra empatia. Gente, vamos lá. Vamos imaginar um corpo humano. Então, um corpo humano, ele é um corpo, né? Que nem aquela palavra Elohim. O que é Elohim? Quando fala o Deus Elohim, é um Deus, né, que se apresenta em 3 pessoas, mas é um só. Vou falar dessa palavra trazendo o exemplo, né, como um cacho de uva. O cacho de uva tem quantas uvas? Não sei. Pode ter 10, 12, 20, mas é só um cacho, entende? Então são vários, mas vários reunidos numa unidade só. Nosso corpo humano é Elohim. Por quê? Porque ele é dividido em partes, em sistemas, células, né? Nós podemos dividir várias subdivisões, mas vamos pensar em relação aos órgãos. Nós temos o coração, o fígado, rins, ok. Como é que a gente sabe qual é o lugar de cada órgão no nosso corpo? A gente sabe por causa da função do órgão. Então, o coração vai fazer o quê? Vai bombear o sangue. Qual é o lugar dele diante dessa função? É tudo tão perfeito. O lugar dele é o lugar ideal para que esse sangue possa fluir e seguir pelo corpo todo. E aí, assim, é o estômago, os rins, a bexiga, cada um tem a sua função e um precisa do outro para que o corpo inteiro esteja funcionando de forma saudável. Se a gente tirar o coração, o corpo inteiro morre, né? Se a gente tirar o cérebro, o corpo todo morre. Então, todo o corpo precisa de cada um, mas eles são diferentes e têm funções diferentes. E por isso, por causa de serem diferentes, terem funções diferentes, eles também vão ter uma posição dentro do corpo diferente. Tudo bem até aí. Agora vamos pensar que o coração decida ter empatia, como é falado por aí, e é por isso que o nosso curso ele é comunicação não violenta,
pelo método da matemática das relações, tá? Porque nós vamos refletir sobre algumas questões. Você vai encontrar nos cursos de comunicação não violenta por aí pessoas dizendo que você precisa ter empatia. Você não vai ouvir isso da gente, porque é a partir daí que eu já começo a te falar que não é para ter empatia, é para ter compaixão, é diferente, ok? Então, dentro da questão da empatia que eu quero trazer para vocês, é como se o coração falasse assim: peraí, esse fígado não está funcionando bem. E eu sou um coração maravilhoso, porque eu faço o meu trabalho perfeitamente. Tudo que precisa ser feito por mim está sendo feito. Então, eu realmente sou muito bom. E esse fígado não está funcionando bem. Vou me colocar no lugar dele para entender o que está acontecendo. E aí eu pergunto para vocês, vai dar certo isso? O que vocês me dizem? Responde aí para mim o que vai acontecer se este coração for empático e se colocar no lugar do fígado para entender por que o fígado não está funcionando bem. O que vai acontecer? Não vou esperar vocês responderem, tá bom? O que vai acontecer é que esse corpo vai morrer, gente. Vai morrer. Porque como você vai pôr o coração no lugar do fígado? Não vai dar certo, né? Como diz o pessoal em Pernambuco, vai dar ruim. Vai dar ruim. Claro que vai, porque não é lugar dele. Ele não pode, ele não tem como entender. Como que você vai querer entender, por exemplo, o que aconteceu com meu pai? Nunca você vai entender. Sabe por quê? Porque o meu pai tinha aquela mãe, aquele pai, tinha aquele sistema familiar, tinha uma programação linear, tinha toda a circunstância de vida. Só tem um jeito de você conseguir entender o que o outro sente, é sendo ele. E aí você nunca vai fazer isso, porque você é você. É muito simples, é que as pessoas de fato complicam. E é tão poderoso isso, o reconhecimento de quem você é, né? Que você tem milhares de provas no seu próprio corpo físico de que você é o único no planeta. Sua íris, seu DNA, sua digital, só você tem. Gente, vocês já pensaram na digital? Que coisa extraordinária! Ninguém no planeta tem outra igual a você. Que perfeição essa de quem você é. Como você quer ser eu? Como você quer se colocar no meu lugar? Como eu posso querer ser você? A maior inteligência consiste em querermos ser nós mesmos e dentro da função que a gente ocupa, estarmos no nosso lugar. O melhor lugar que existe na Terra é o nosso lugar. E dentro do nosso lugar, nós exercemos a nossa função conforme todas as qualidades que existem e habilidades que foram dadas para nós. Desde os nossos antepassados, tudo que passaram, desde a nossa configuração de DNA, ok? Desde tudo que a gente vivenciou, porque tudo que a gente vivenciou foi bom. Tudo foi bom. Nossa, Vanessa, você acabou de contar uma história horrível, você está dizendo que foi bom? Foi perfeita, foi perfeita. Foi a história certa para mim, senão hoje eu não seria a mulher que eu sou, senão eu não teria vivenciado tudo isso e hoje eu não poderia estar aqui entregando para vocês com tanto amor e com autoridade o que eu estou entregando para vocês. Eu precisava dessa força dentro do casulo para criar essas asas e poder voar. E hoje, poder exercer a função conforme a posição que eu estou, no meu lugar. Você entende que quando você sai do seu lugar, você vai bagunçar tudo. Você vai bagunçar a sua própria vida. Quando você quer se envolver com algo que não é seu. Você precisa ajudar as pessoas quando de fato faz o seu lugar ajudá-las. Quando de fato é ajuda verdadeira. Quando você sai do seu lugar sem ser chamado e se envolve no lugar do outro, e eu vou trazer para vocês pensarem comigo o que eu estou falando, o que vai acontecer? Não vai ter ajuda verdadeira, ainda vai se prejudicar.
Quer ver um exemplo? Eu trago a questão da integridade, da transparência, dos princípios que a gente trabalha tanto. Sabe aquela sua amiga solteira que nunca teve filho na vida? E ela vem te dar conselhos de como você deve educar os seus filhos? Sabe aquela história de você comprar um curso de inglês de uma professora que é filmes dublados? Você compreende que quando a pessoa não sabe e não fez, não vivenciou, pode falar sobre isso, te ensinar alguma coisa. É a questão da integridade. Por que não pode? Porque não é o lugar dela. E a gente consegue descobrir o nosso lugar por uma série de fatores simples que você, colocando de forma matemática, você sabe onde é. E aí você vai exercer essa função. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Porque se você entende o que eu estou falando, então você não vai se colocar no lugar do outro. Você vai estar sempre no seu lugar. E no seu lugar existem algumas posições que você ocupa. Qual é a primeira posição que você ocupa do mundo? A primeira função que você ocupa é a função de filho. Você é filho da sua mãe e do seu pai. Nossa, Vanessa, mas você tá. É muito simples. Lógico que eu sou filho. É lógico nada. Porque você, com a história da empatia, sabe o que você faz? De vez em quando você quer ser mãe da sua mãe, quer ser mãe do seu pai, quer ser pai da sua mãe. Você vai lá e diz o que eles têm que fazer e como é que tem que ser. Você quer administrar o dinheiro deles, quer dar conselho para eles. Entende? Você saiu do seu lugar é filho. Eles já existiam antes de você e viveram muito bem, inclusive te fizeram e te criaram. Compreende que o lugar primeiro é de filho e que é do seu pai e da sua mãe. Nossa, eu vim fazer esse curso para ouvir essa besteira. Estou te falando profundo. Muitas vezes você sai do lugar e pensa que é maior que eles, que sabe mais que eles. Ah, mas eu sei mesmo, porque eu estudei, eles são analfabetos. Não é assim que funciona, entende? E aí, você precisa, então, se colocar, e alguém perguntou, Andréa Sabino, como ser filho? Eu vou te falar, Andréa, só tem um jeito de você ser filha. Se você honrar o seu pai e a sua mãe. Se você entender que eles vieram antes e que eles são maiores do que você. E aí você, a partir daí, honrando, você não vai querer passar por cima deles. E eu vou trazer para vocês algo super importante, já introduzindo aqui, porque eu já comecei, introduzindo a comunicação não violenta com um dos símbolos da comunicação não violenta, que é o chacal. O chacal é o símbolo de uma consciência, e é a consciência da nossa mente coletiva atual. A mente coletiva atual é violenta. A mente coletiva atual é reativa. E antes de falar mais sobre o chacal, eu vou falar para vocês. Depois de filhos, vocês têm outras posições. Então, você tem uma posição dentro do seu trabalho. Se você casar, você tem uma posição com essa pessoa, né? Então, você é marido dela. Ou você é esposa dele, né? Ou dela. Enfim, você é na posição de casal. Quando os filhos vierem, aí você mudou a posição, você tem outra posição agora. Agora você tem posição de mãe, você tem posição de pai. Olha que legal, que bacana isso. Ah, Vanessa, por favor, né? Agora eu vou ficar ouvindo isso, que eu sou mãe, sou isso aí eu sei. Não sabe, você não sabe que quando seus filhos nasceram, aí você virou mãe, ou pai, ok? Esqueceu da posição de esposa ou de marido. Você está lá com seu marido ou com a sua esposa, está namorando filho. Peraí, aí coloca o filho no meio da cama para dormir lá com vocês. Você tem que saber a posição e o momento certo de se posicionar diante do marido, da esposa, diante dos pais, diante do trabalho, do chefe, do colega.
Porque senão você mistura tudo. Eu vou trazer um exemplo para facilitar o de vocês. Eu vou trazer o meu exemplo. Eu sou casada, tenho 2 filhos, ok? Casada há 9 anos, e o meu marido trabalha comigo. O meu marido é o diretor do instituto, né? Ó, eu fui ler aqui o que a Isadora estava falando. Ele é o diretor executivo do instituto e trabalha comigo. E o que que acontece com meu marido? Olha, é muito engraçado. Se a gente, e aí veio a pandemia. E aí nós começamos a trabalhar, olha só, o trabalho no mesmo local da casa com 2 crianças pequenas, uma menina de 7 e um menino de 6. Foi assim, atrás do outro. O que que acontece? A gente tem esse conhecimento e a gente é esse conhecimento, que é diferente, você ter e você ser. A gente é. Então, o que que a gente faz? Agora nós estamos fazendo o quê? Estamos trabalhando? Então a posição é de sócios. Eu trato ele como sócio. Então não é marido. Se como marido tem alguma questão a ser resolvida, vai ser resolvida na hora que estivermos como marido e esposa. Posição. Como as pessoas não se posicionam, elas começam a misturar. Então, tá com raiva dele por causa de uma questão do casal. Aí, no trabalho, não fala com ele. E aí, a empresa? A empresa não tem nada a ver com isso. Do mesmo modo, agora é o momento de ser casal. É momento de casal, não é para ficar falando de trabalho. O tratamento é diferente, você entende? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando nós estamos trabalhando, ele me chama doutora Vanessa. Ele me chama de doutora Vanessa. Quando nós estamos como marido e mulher, amor. Olha que diferença, é a mesma pessoa, mas a questão está no posicionamento. Entende? E os filhos? Tem um momento com os filhos, tem um momento com o marido. Então, você vai colocando uma lei dentro da sua vida, que é a lei da ordem. Diante da lei da ordem, não cabe a empatia como é ensinada por aí. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero tirar aqui para a gente poder continuar esse nosso curso maravilhoso de comunicação não violenta. Certo? Então, eu estava vendo que a Isadora Portes, né, colocou, aprendi outro conceito de empatia, mas concordo com que você, quando somos únicos. Isadora, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, é interessante para a gente poder tá falando, tá juntas, né, aprendendo. Você falou de outro conceito. O que que você entende? Você concordou comigo sobre a unicidade, mas e sobre esse conceito de empatia? Vem compartilhar conosco, tá bom? Para a gente conversar mais sobre isso. Então, vamos lá. Aí, eu trouxe agora para vocês, né, a compaixão. Compaixão é diferente. Compaixão é eu estar no meu lugar e agora eu me posiciono do meu lugar. E a compaixão é necessária para que a gente possa estabelecer uma comunicação não violenta. Aliás, para que a gente possa estabelecer uma conexão de almas, uma conexão humana, né? E que a gente possa, de fato, estar presente, totalmente presente naquele relacionamento, naquele diálogo, né? E o que é a compaixão? Não é eu entrar no seu lugar, porque jamais eu vou conseguir. Mas a compaixão é eu compreender que você é um ser humano, como ser humano você é igual a mim, como ser humano. E aí, eu buscar estudar você, eu buscar compreender você. E é por isso que eu te falo que as relações, os relacionamentos também possuem uma ciência. E é muito inteligente da parte de todos nós que a gente busque conhecer essa ciência, estudar essa ciência. Como seria para você saber exatamente como funciona a mente do seu marido? Quantos conflitos seriam evitados? Ou, havendo conflito, como seria mais fácil virar essa chave e voltar mais rapidamente para o estado de harmonia plena? Como seria para você compreender exatamente a sua mente, se conhecer, como se você tivesse um manual de instruções de como você funciona? Às vezes que você fica com desânimo, um vazio, algum
sentimento assim teria uma chave mestra que você poderia virar, naquele momento você voltar para o seu recurso, para o seu momento de alegria, de disposição, do que de fato você é, para que você manifeste a sua essência com facilidade. Como seria para você? Entende? E quando eu falo dessa forma, te fazendo essa pergunta, eu também te digo que a resposta nós encontramos. É uma ciência. E conhecendo essa ciência, é possível, sim, você conhecer os seus filhos, exatamente como eles funcionam, a linguagem que eles entendem, a personalidade deles, como a mente deles funciona. E isso é um conhecimento que você não precisa fazer um curso de psicologia, você não precisa se debruçar em milhares de livros, não. É simplesmente esse bate-papo que eu estou tendo com você parar para refletir sobre tudo isso e ampliar sua consciência sobre tudo isso. Porque quando você coloca luz num quarto escuro, naquele momento você tem acesso a tudo o que está contido no quarto. E todas aquelas coisas passam a ser referência para você. Elas passam a existir no seu mundo. O que era invisível passa a ser visível e, portanto, passa a ser uma referência. Agora você sabe, né? E aí a frase da nossa amiga Mayara, né? O que a gente viu é impossível desver. Não é verdade? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Que bom que vocês estão gostando. Estou feliz por isso. Maravilha. Então, gente, vocês percebem, né, como é que funciona todo esse movimento, né? O quanto tudo isso faz diferença para a sua vida? Né? E aí eu vou falar então do chacal. O chacal, que é um símbolo, né, que ele trouxe aí para a comunicação não violenta, representa a consciência desta mente coletiva. Pronto. O que é mente coletiva, né? Você vai me perguntar. E eu te falo, mentiva é uma mente, é uma força, né, mental de um grupo de pessoas, coletivamente. As pessoas acreditam, né, que, por exemplo, as mentiras, né, eu falo que são mentiras, que acreditam por aí pelo mundo. O que acreditam? Acreditam que casamento é uma instituição falida. Acreditam que se você casar e não der certo, separa. Acreditam na violência doméstica, acreditam nos crimes de família, acredita que não dá, não vai dar para virar essa chave, né? Que não tem sorte, que tem dedo podre. Que mais, gente? Me ajuda aí. Que mais que a mente coletiva acredita? Coloca aí para eu saber o que vocês lembram aí. Me ajuda aí com essa mente coletiva atual. Que é a consciência representada pelo chacal, que são os dois símbolos, né, os dois animais da comunicação não violenta. O primeiro é o chacal e o segundo é a girafa. Claro que nós vamos trabalhar aqui com a consciência da girafa, né? Mas vamos lá. Fala um pouquinho aí, o que vocês sabem da mente coletiva na questão do chacal?
Voltou? Bom, então vamos lá. Estamos falando aqui a respeito do chacal, né? Do chacal e da girafa, né? Nós vamos falar sobre a consciência da girafa mais para frente, mas nesse momento é a consciência do chacal. Então, gente, presta atenção. Vamos pensar sobre essa consciência que vocês colocaram ali, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, que se casar e não der certo, separa. Mente coletiva. Sim, é isso mesmo, Marisa. É a mente do senso comum. Perfeito. Não está chegando o som, Márcia? Me disse se voltou agora. Consciência do chacal, dualidade, sim, faz sentido. A violência, sabe? Essa maneira de responder às pessoas, de não prestar atenção, né? Ah, Cristina Portes, ok. Muito bom. Então, gente, eu vou trazer uma coisa bem interessante para vocês, tá bom? Pensa o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar bastante a respeito de autossabotagem, né, de crenças limitantes. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esses assuntos, que são assuntos bastante falados nos últimos tempos. Sobre a questão de como o inconsciente, ele acaba afetando os resultados das pessoas. Então, tudo isso vocês já devem ter ouvido falar. Eu falo para vocês, né, e vou trazer esse exemplo para vocês que eu acho super bacana. Vocês imaginam que vocês precisam de um dinheiro emprestado, ok? E aí, precisando desse dinheiro, vocês vão até o banco falar com o gerente para pegar o dinheiro emprestado. Imagine que chegando lá, o gerente olha para você e diz: nós não vamos emprestar dinheiro para você, porque você não tem crédito, ok? E aí, então, você vai pedir dinheiro emprestado para um agiota. O que acontece com quem pede dinheiro emprestado para um agiota? O agiota, geralmente, é aquele cara, ele vai na sua casa, ele te diz sim, e ele vai te emprestar o dinheiro com juros exorbitantes, mas ele não vai fazer igual o gerente do banco que diz que você não tem crédito. E você vai ficar tão feliz que você ainda serve na melhor xícara um cafezinho para ele. Mas o que acontece se você não conseguir pagar esse agiota, né? Você concorda que a cobrança é muito pior do que a do banco, se você não pagasse. Então, ele é alguém que vai cobrar e vai cobrar caro e pode cobrar de maneiras diferentes, né? Maneiras ilegais, ilícitas. Por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam o quanto a cobrança de um agiota é muito pior e o quanto nós podemos aqui fazer uma analogia desse agiota com a cobrança que existe dentro de você. Muitas vezes as pessoas se cobram tanto, né? Cobram tanta perfeição, cobram tanto para atender às expectativas de outras pessoas, para receber a aprovação, né? Dos pais, a aprovação da família, de origem, para não passarem por dores, talvez existenciais, né? Para não passarem pelo abandono, não passarem pela traição, não passarem pela humilhação, pela rejeição, pela manipulação. Então, com medo de passar por tudo isso, acabam se corrompendo mesmo, se abusando, autoabuso, né? Se maltratando para não ficarem sozinhas, para serem aceitas, né? Para serem amadas. E nesse movimento, acabam se entregando nas mãos desse agiota emocional, né? Emoções que te deixam confuso, que te deixam sem saber para onde ir, que te fazem tomar remédio para dormir, remédio para ficar alegre, remédio para ter memória, remédio para acordar.
sabe? Que te fazem fazer milhões de cursos e terapias, mas religiões, e nada resolve. Então, essa é a consciência do chacal. É uma consciência que nós precisamos observar, perceber a existência como se fosse uma programação, igual ao filme de Matrix, sabe? Para que a gente possa conscientemente implantar a consciência da girafa. Que na próxima aula eu vou falar com muito mais embasamento sobre a girafa. Eu vou pedir, por gentileza, que coloque aí, por favor, a nosso slide. Aqui, falando um pouquinho sobre a torre, né? Novamente, a Torre de Babel. Essa palavra é Migdol, significa torre de vigia. Então, a palavra Babel vem de Bavel, significa portão de Deus, pela combinação do acadiano Bab com o hebraico El. O nome Babel também é explicado pela etimologia popular baseada numa raiz hebraica similar, no caso Balal, que significa confusão, mistura, sabe? Possui relações fonéticas com a palavra Babel. Pode passar. Certo é que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar do juízo de Deus, segundo os estudiosos da Bíblia, né? Onde houve confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Tá sem som? Fala para mim, voltou? Ok. Pode passar, então. E aí vocês percebem, né? O quanto isso cria. Veja só que interessante, vou até fazer um comentário sobre o que a Tânia Bico colocou. Ela colocou sem som. Sem som já é um ruído, né? Uma dificuldade de comunicação. Essa dificuldade de comunicação já começa a gerar uma confusão, né? Vocês percebem que a gente teve aqui um problema técnico e, de repente, eu estava conversando com vocês e ficou silêncio. Durante o período do silêncio, trouxe confusão para vocês, mas afinal, o que está acontecendo? Paralisou? Eu não estou ouvindo? Assim também acontece nos nossos relacionamentos e na nossa comunicação. De repente, você está falando com alguém, você olha para essa pessoa e percebe que a pessoa não está prestando atenção no que você está dizendo, sabe? A pessoa está preocupada com ela mesma. Então, eu estou percebendo, inclusive, que tem um delay, gente. Olha que interessante a questão da comunicação, né? Tem pessoas que estão respondendo coisas que a gente já falou faz um tempão, que vocês já escreveram, né? Então, assim também é na nossa comunicação no dia a dia. E a gente precisa estar muito conectado com as pessoas para poder perceber tudo isso. Seja muito bem-vindo, Bruno. Fico muito feliz que você está aqui conosco. Você é o Bruno que está fora do país, né? Então, gente, voltando aqui falando das conhecidas torres-templo mesopotâmicas, né, chamada de zigurato ou zigurate, né? Elas são utilizadas como referências para entender como era o formato da Torre de Babel que eu estou falando. Essas torres, elas eram retangulares, construídas em níveis, acessíveis por escadarias e rampas. Elas tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento. Outras escadarias, geralmente externas, levavam ao topo da torre. Pode passar. Geralmente, essas torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 7 níveis. No topo da torre havia um santuário, onde ficava a imagem da divindade, cuja edificação do zigurate em questão honrava. Ok? A Torre de Babel ficava localizada na cidade da Babilônia e seria um conhecido zigurate chamado Etemenanque, significa a casa da fundação do céu e da terra. Essa construção era como uma pirâmide com degraus. Ela possuía aproximadamente 100 metros de altura e cerca de 10 mil metros quadrados de base.
Perfeito, Márcia Pereira. O silêncio fala bastante, né? Fazer ou não fazer é fazer, né? Não fazer também significa algo, é fazer, né? Então, dizer ou não dizer já está dizendo, o silêncio diz muito. Cadê? Discordo, doutor. A consciência aqui é da águia, que vê tudo do alto e com isso tem visão ampla e pode tomar as decisões mais sábias por causa da visão ampliada. Celina falou, acho que quando eu falei que a visão era da girafa. Celina, quando você fala que a visão é da águia, você está trazendo a visão de um símbolo geral que nós trabalhamos, tá? Dentro da matemática das relações. Mas aqui, a base deste conhecimento é a comunicação não violenta. Então, eu preciso ficar nos símbolos, né, que o próprio curso propõe, através do criador dele, né, que daqui a pouco nós vamos falar na próxima aula, com mais profundidade. Ele trouxe os dois símbolos do chacal e da girafa. Então, dentro disso, da comunicação não violenta, hoje eu trago uma consciência do que é o chacal, de toda essa situação, e a partir da próxima aula nós vamos aprofundar na visão da consciência da girafa, você vai entender por quê. Só vou adiantar aqui para você saber que a girafa, por exemplo, é o animal dos mamíferos que tem o maior coração. Né? Então, tem muito conhecimento aí, né? Questão do pescoço comprido, de poder enxergar, né? De um outro patamar, né? De um outro nível, ela está numa posição de observadora, de ter, por exemplo, ouvidos, orelhas compridas, porque ela tem uma escuta ativa, entende? O seu casco, né? De estar firmada, sedimentada, para poder se firmar na sua posição do que vai ser feito. Então, isso é super bacana, né? Aqui o Bruno falou que está em Emirados Árabes Unidos, às 3h20 da manhã, gente. Ele está na madrugada, acordado para assistir essa aula. Que bacana. Seja muito bem-vindo, Bruno. Então, vamos lá, voltando aqui, né? A construção da Torre de Babel, ela foi conhecida na antiguidade como a Torre da Babilônia. Os habitantes daquele império acreditavam que o Deus cultuado por eles descia no templo da torre para ter contato. Essa torre foi destruída por Xerxes em 472 a.C. Foi colocado na Bíblia que quem destruiu a torre foi o próprio Deus, mas foi Xerxes quem promoveu essa destruição. E o entulho foi removido por habitantes da região, né? Ficando lá uma cratera. Pode passar. A mensagem bíblica mais importante sobre essa torre diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo. Mas tem muita coisa aí que nós sabemos que foi modificada através da tradução durante os tempos, né? E aí, mas o ponto-chave que eu quero trazer para fazer analogia com o nosso curso é a questão da confusão das línguas, que deu início à dispersão geográfica da humanidade e o surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. E aí eu quero chamar a atenção para vocês da questão da dispersão geográfica da humanidade. Olha que interessante. Quando você não se comunica, você não consegue se comunicar, você vai embora. Você dispersa, né? Se eu tivesse ficado mais tempo aqui em silêncio, você iria embora, porque você ia achar que acabou, alguma coisa aconteceu e eu não ia voltar. Então, você imagina isso num relacionamento afetivo, num relacionamento de família, num relacionamento de trabalho, até entre cliente e profissional, quando você não consegue se expressar, você não consegue comunicar o tipo de serviço que você oferece, quem você é, né? Você não consegue comunicar, por exemplo, o preço que você cobra. Você consegue até encantar o seu cliente, mas ele não compra porque não entende o que você está pedindo em troca. Então, todo esse conhecimento é fundamental para você criar laços, criar relacionamentos, tecer uma rede, né? Então, foi o que aconteceu com Babel. No momento em que as línguas ficaram confusas, portanto, a comunicação não pôde fluir, então, a partir daí, o ser humano começa a ir embora e iniciou aí uma dispersão geográfica e por aí, né, simbolicamente, traz a resposta para o surgimento das diversas culturas e das variedades idiomáticas. Pode passar, Mayara.
Então, isso está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 5, que nós colocamos aqui, percebe-se um elemento antropomórfico na descida de Deus para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando. Em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 6, Deus deixa claro que aquilo era apenas o começo, que a ambição do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Deus então trouxe juízo sobre aquele povo e espalhou por toda a terra. Gente, quando eu chegar nessa parte do juízo, ou seja, do julgamento, eu vou trazer o que a comunicação violenta fala sobre isso e o que o ponto de vista da matemática das relações também. Pode passar. Vocês veem o quanto é incrível essa questão do julgamento também. E aqui, né, a interpretação mais aceita sobre o capítulo 11 de Gênesis é a de que a confusão das línguas teve um impacto global. Significa que a humanidade estava concentrada em Babel. Então, antes disso, todos falavam o mesmo idioma, o que parece claro nos versículos 1 e 6. Pode passar. E aí, você começa a perceber, né, o quanto essa comunicação é a chave poderosa, né, que nos permite, de fato, nos conectar uns com os outros. Então, é possível que o autor de Gênesis tenha utilizado um método de organização e construção de texto, onde a primeira parte do capítulo 11 antecede cronologicamente o capítulo 10. Significa que no capítulo 10 ele enfatiza a descendência de Noé e as divisões geográficas. E no 11 ele mostra como ocorreram as divisões com a dispersão da raça humana. Eu gosto muito dessa passagem, né, para mostrar e para trazer essa consciência do quanto algo que era único, ao ponto do próprio Deus, segundo a história que está escrita na Bíblia, dizer que este povo realizaria qualquer coisa que desejasse, mas no momento em que há, e nós sabemos que foi Xerxes que fez, né, segundo a história, no momento em que há uma modificação na comunicação, as pessoas começam a se dispersar e começam a criar novos povos e novas línguas. Assim também aconteceu com a religião, né? Você percebe que as pessoas, quando não concordaram, não se comunicaram, e eu vou trazer um exemplo do próprio cristianismo, já que eu falei da Bíblia, eu vou pegar o cristianismo. Existia ali a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando um padre não concorda com alguns dogmas dessa igreja, por não haver mais comunicação entre ele e o que estava sendo passado e ensinado, ele começa a protestar. Esse protesto dele gera uma nova religião protestante, né? E a partir dali começam vários outros que também protestaram contra aquele, e várias igrejas passaram a ser criadas dentro de uma mesma norma, né, do cristianismo, utilizando as histórias bíblicas, mas por falta de comunicação, várias linguagens diferentes, vários nomes, e por aí vai. É assim que o ser humano funciona quando ele não consegue se comunicar, né? Faz total sentido, não faz? Então, vamos lá. O que é comunicação não violenta? Alguém sabe? O que é a comunicação não violenta? Alguém sabe responder essa pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha, tem gente com delay, ainda estão respondendo que faz sentido. Interessante, né? Você está vendo a comunicação? A gente precisa que a internet colabore para que a gente fale a mesma linguagem, né? Ao mesmo tempo. Vocês percebem que mesmo sendo a mesma linguagem, mas num tempo diferenciado, existe um ruído de comunicação. Ok, Rosângela, a comunicação que você entende as necessidades do outro. Ok, muito bem. Muito bom. Mais alguém? Luciana só está olhando, está na condição de observadora. Parabéns, Luciana. A condição de observadora é uma posição importante para a comunicação não violenta, tá? Por quê? Porque você não vai ser como o chacal. O chacal é alguém reativo. E o que é alguém reativo? Foi o que eu falei para vocês. É quando alguém pisa no seu pé, vou trazer o mesmo exemplo que eu trouxe hoje,
Alguém pisa no seu pé e você faz o quê? Ou você grita, ou você empurra a pessoa, ou você vai lá e pior ainda, você pisa no pé dela. Isso é reação. E quando você reage, você não tem controle sobre a própria vida, sobre as próprias emoções. Por ser uma pessoa reativa, você pode ser manipulável. Por quê? Porque as pessoas podem conhecer seu calcanhar de Aquiles, seu ponto fraco. E aí, como você é reativo, o que elas vão fazer? Elas vão provocar. Isso, quando é entre um casal, isso é terrível. Se um é reativo e o outro sabe disso, nossa, ele judia quando ele está com raiva. E aí os grandes conflitos que podem chegar até no ponto de crimes de família, né? De agressão física, de agressão psicológica, né? E até de homicídios, por causa exatamente desse problema de comunicação e dessa maneira, dessa consciência do chacal. Consciência de você reagir. Eu estava hoje de manhã numa live lá no meu canal do Instagram, doutora Vanessa Paiva, convido vocês, Vanessa de Paiva, desculpa, convido vocês a irem lá, né, e assistirem todos os dias às 8 horas da manhã do Brasil, né, porque esse nosso curso está em caráter internacional, tem aí representante dos Emirados Árabes Unidos, então, para quem no Brasil, às 8 horas da manhã, todos os dias, eu tenho um programa lá no Instagram, doutora Vanessa de Paiva, que se chama E Agora, José? Para quem acredita no poder das redes. E aí eu convido vocês a irem lá, tá? E assistirem a live que foi feita hoje de manhã. E eu falava muito sobre a questão da ação e da reação. Eu estou falando tudo isso porque a Luciana Barros colocou um olhinho ali, e eu estava dizendo, né, a ação pertence a quem tem o olhinho, a quem se coloca na posição de observador. É uma nova consciência. Alguém pisou no seu pé e antes de fazer qualquer coisa, você vai observar. Por que essa pessoa pisou no meu pé? O que aconteceu? Né? Como eu devo reagir? Agir, aliás. Como eu devo agir? A consciência do chacal reage. A consciência da girafa age. Então, isso faz toda a diferença na sua vida quando você se coloca na posição de observador. Depois eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o conhecimento de física, que mostra o quanto a posição de observador pode realmente modificar a sua vida, melhorar muito a sua vida, né? A Rosângela Zambrano falou sem julgamento e com compaixão. A Andréa Faresin colocou: a comunicação não violenta é uma abordagem para se relacionar de uma maneira mais sincera, autêntica e amorosa. A história de Noé, incrível. Silêncio. Muito bem. Quando não invadimos o espaço do outro sem agredir verbalmente. Comunicação assertiva, menos reativa, mais positiva, criativa. Excluímos o modo de ataque ou defesa que aprendemos a utilizar ao longo da vida e permitimos que nossas vulnerabilidades sejam mostradas. Muito bom, um diálogo pautado no sentimento e escuta para um bem comum. Vamos lá, vamos passar aqui o nosso slide. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é comunicação não violenta para a gente poder finalizar com chave de ouro a nossa aula de hoje. Então vamos lá, para entender o que é a comunicação não violenta, nada melhor do que consultar o criador do conceito, o psicólogo americano Marshall Burton Rosenberg, no seu livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Apurar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Marshall explica que a CNV, e a partir de agora, então, eu vou chamar a comunicação não violenta de CNV, que é assim que ela é conhecida, se baseia num conjunto de habilidades de linguagem e comunicação que visa fortalecer a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em situações de estresse e conflito. Por que a gente traz essa questão de continuar humanos, né? Por quê? Porque essa natureza do chacal, como ela é reativa, então ela vai trazer, né, as nossas emoções que são nossas, né, são humanas, mas o nosso lado animal, nosso lado instintivo, né, nós temos esse lado.
Entretanto, nós temos também o lado humano, que é o que nos difere dos animais, né? E o que nos difere dos animais, né, irracionais? É exatamente a nossa mente, a nossa consciência. Então, o trabalhar e o treinar essa consciência para que mesmo vindo esses sentimentos, e eles virão, você ficará com raiva sim, porque raiva faz parte da natureza humana, mas você não agir com essa raiva sem antes parar para se relacionar consigo mesmo e olhar para essa raiva e compreender por que você está sentindo essa raiva. O que esta raiva significa para você? Qual é a raiz dela? Para que você possa, a partir daí, se conhecer muito mais e poder manusear, né, de uma maneira muito mais especializada aquela chave mestra que te traz de volta aos recursos que eu falei para vocês, né? Depois dessa abordagem de abertura, acredito que ainda não conheço essa comunicação não violenta, pois muitas vezes agimos por impulso. Exatamente. E agir por impulso é natural, é natural. Márcia, né? Então, o que acontece? Acontece que eu pretendo aqui ensinar vocês, eu vou trazer para vocês a base da comunicação não violenta, e como eu falei, entrem lá no Facebook, convidem pessoas, ainda dá tempo, eu vou colocar lá alguns bônus para vocês treinarem em vocês essa questão de você ser reativa, né, de você agir por impulso, porque isso é um treinamento que vai trazer muitos benefícios para a sua própria vida, entende? Não é terapia, mas acaba sendo terapêutico, porque quando você aplica, você vivencia toda essa transformação, né? Deixa eu ver aqui. Legal, Bruno. Perfeito. O importante é que você está aqui, Bruno. E isso faz toda a diferença, tá? Mesmo que esteja um pouco lento, né? Que esteja acontecendo aí esse delay, tá tudo bem. É assim que tem que ser. E que bom que você está acordado na madrugada, né? Para estar conosco, recebendo e participando desse conteúdo. Estou muito feliz em te conhecer, né? E quero também colocar para vocês o seguinte, que estou convidando vocês a participarem, tá? Do Pai Transformador, que é também um curso, uma vivência que a gente tem de 63 dias e as inscrições estão abertas, tá? É uma vivência onde você trabalha as suas questões pessoais em relação a esse movimento para a vida, porque o Pai é o movimento que te leva para a vida, né? Baseado na abordagem sistêmica. Esse curso, ele é essa experiência fantástica. Quem tiver interesse, coloca a mensagem lá para os administradores do grupo, tá bom? O Bruno colocou aqui, em se tratando de relações interraciais, namoro ou casamento entre diferentes nacionalidades, o grau de dificuldade de comunicação pode vir a aumentar. Totalmente, Bruno, porque aí você depende também, né, de meios de comunicação, de internet, e você vê, quando você está ao vivo, já é um pouco complicado, você imagina, você digita ali, então que ênfase foi colocada naquela palavra, né? O que a pessoa, você não tem as expressões faciais, você não tem como você perceber alguns elementos que fazem total diferença no momento da comunicação, que é o olhar no olho, né? Sentir, ver as expressões da pessoa, sentir às vezes o próprio corpo, né, que aquece, esfria, isso são maneiras de comunicação que a gente tem, porque somos seres incríveis, né, nós nos comunicamos de todas as formas, por todos os poros, inclusive. Bom, a pergunta, né, o que nos leva a nos desligarmos da nossa natureza compassiva e agir de maneira violenta? Essa foi uma das grandes perguntas de Rosenberg. Pode passar. E o que nos leva, o que permite que algumas pessoas não se desliguem da sua natureza compassiva, mesmo em situações dolorosas? Essas duas perguntas foram exatamente o que abriram caminho para que ele pudesse trazer, estudar e apresentar essa comunicação não violenta. Pode passar.
Então, eu finalizo a aula com a questão da compaixão, porque a compaixão vai aparecer como a nossa capacidade de reagir ou agir de maneira que não cause mágoa ou dor nos outros e em nós mesmos. É você, por compaixão, né, trazendo e despertando esse amor em você, e aí nós vamos falar sobre isso, nós vamos trabalhar isso, e é este o sentimento, não empatia, mas compaixão. O reconhecimento de que nós estamos juntos, de que é importante que vocês aprendam isso, é importante que vocês vivam isso, é importante por quê? Porque dentro de um corpo, o coração ele pode estar funcionando muito bem, mas se o restante do corpo não estiver, ele vai sofrer as consequências. Por quê? Por causa de Elohim, porque são todos um só corpo, são diferentes, estão cada um no seu lugar. Tem gente no Rio de Janeiro, tem gente em Birigui, tem gente em Bauru, tem gente em Brasília, né, no Distrito Federal, tem gente em São Paulo, tem gente em Jaú, tem gente em Emirados Árabes Unidos, né? Tem gente em Minas. Então, cada um está num lugar, mas existe um só corpo. E para que esse corpo humano possa ter saúde plena, é necessário que todos estejam funcionando bem. Então, nós precisamos colaborar uns com os outros. Então, eu faço esse pedido que vocês convidem mais pessoas a participarem desse curso. Nós estamos entregando com muito amor, queremos entregar 100% do que temos, do que somos, né? Para que vocês aprendam, para que vocês se desenvolvam. Osasco também, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Olha só que bacana. E aí, reconhecendo isso, por favor, coloquem seu nome, se apresentem, coloquem profissão, que local vocês são, coloquem sua foto lá no Facebook. Vamos conviver, vamos exercitar. Maranhão, Ana Maria, que legal, muito bom. E aí, Rio de Janeiro, tem bastante gente do Rio, então. E aí, a gente tem Pernambuco, aí a gente vai poder conviver, né? A gente vai poder contribuir, né? A gente vai poder trazer pessoas. Salvador, Bahia, uau! Lorena, São Paulo, Curitiba, que bacana. Olha aí, vocês estão vendo? São partes do corpo separadas pelo planeta, mas é um só corpo, é Elohim, né? Então, gente, vamos lá, vamos participar. Buritama, São Paulo. Vamos participar lá, tá lá o link no WhatsApp. Quem não tá no WhatsApp, gente, coloca aí, por favor, Mayara, coloca o link do WhatsApp para quem não estiver poder clicar, entrar lá, tá? Goiânia, Goiás, legal. E lá vai ter também o link do Facebook. Para quem quiser, 8 horas da manhã, está lá no Instagram, doutora Vanessa de Paiva, a gente está trazendo conteúdos riquíssimos, e lá no Facebook eu vou trazer, para quem tiver tempo, eu vou estar colocando lá bônus, exercícios, para vocês treinarem bastante. Porque uma coisa que me chama bastante atenção, gente, é o seguinte: curso de comunicação não violenta, se você pesquisar, vocês vão encontrar muitos na internet. Mas são cursos tão, assim, simples, tão básicos, tão curtos, de um conhecimento tão importante. Então, aqui a gente vai entregar, porque esse é o nosso diferencial, é o diferencial do Instituto, né? É entregar, de fato, coisas profundas. Então, vocês estão aí ganhando esse presente nosso, com muito amor, com muita gratidão, tá bom? Tá aí o link para quem quiser participar. Muito obrigada, Andréa Farezinho. A Rosângela colocou: sou orientadora educacional e acredito que só alcançamos o outro quando estabelecemos conexão. Perfeito, Rosângela. Nós tentaremos entrar em contato com vocês individualmente. Para a gente, o relacionamento realmente é a base da construção da nossa sociedade
com amor, com alegria. Nós acreditamos de fato nos relacionamentos incríveis. Então, eu agradeço profundamente. Procuraremos entrar em contato, a gente vai tentar, tá bom? Falo tentar porque são muitos alunos, né? Mas mesmo assim nós vamos buscar estar em contato, mas no Facebook vocês vão facilitar bastante esse acesso, tanto de vocês como nosso, para que a gente pare de ser nós e vocês e passamos a ser todos nós, né? Um único grupo, com o mesmo propósito, e eu termino com essa palavra, com comunicação, ou seja, comum ação, ação comum, comunicação. Um grande abraço, gratidão e até a próxima aula, ao vivo, na próxima sexta-feira, às 19 horas. Um grande abraço.